Boa tarde, quinto ano B. Hoje é sexta-feira, não é? Dia 18 de junho. Mais tarde tem interação, não é? Com todo mundo da escola, pessoal do horário da tarde. Não deixem de participar, de ver o link lá na Agenda Edu ou no grupo da sala. E hoje nós temos aula de geografia sobre de quem é o dever de fiscalizar os impactos ambientais. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. É obrigação do poder público, prevista em lei, fiscalizar as ações que acarretem impactos ambientais. Entre os principais órgãos ambientais do Brasil, podemos citar quem? Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. Órgão criado em 1982, é responsável por propor ao governo como devem ocorrer a exploração e a preservação de meio ambiente e dos recursos naturais. Então, esse órgão é responsável por propor ao governo como se deve ocorrer a exploração, né, do meio ambiente de forma controlada. Temos também o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Né? Esse vocês conhecem. Criado em 22 de fevereiro de 1989, possui como principal atribuição fiscalizar os recursos naturais para que sejam preservados e não sofram impactos ambientais. Ministério do Meio Ambiente, MMA, órgão criado em 1992, tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias relacionados ao meio ambiente, como proteção, recuperação, uso sustentável dos recursos naturais, entre outros. Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, SEMAS, órgãos que respondem pelas questões ambientais em todas as unidades federativas brasileiras. Secretarias Municipais de Meio Ambiente, SEMAS, órgãos responsáveis pela preservação ambiental dos municípios brasileiros. Vamos ver agora a seção com a lupa na mão. Agente fiscalizador. Imagine que você é um fiscalizador do bairro onde mora ou do bairro onde fica a sua escola. Na companhia de um adulto, passeie pelas ruas do entorno do seu bairro ou da escola para identificar os problemas que estudou nesse capítulo. Registre os resultados por meio de fotos e desenhos. Em seguida, prepare uma carta para a prefeitura de sua cidade propondo soluções e sugestões que possam reduzir os problemas urbanos observados. Então, são problemas que vocês vão tentar verificar nas ruas, ou pelo menos imaginar de casa como são esses problemas. Você vai ser um agente fiscalizador e vai fazer uma imagem daquilo que você imagina que acontece, não é isso? E você vai pegar esse problema e vai fazer uma carta endereçada à prefeitura da sua cidade, propondo soluções e sugestões que possam reduzir os problemas urbanos observados. Essa questão você pode fazer no seu caderno, ok? Você pode fazer no caderno e aí você vai ser um agente fiscalizador. Na carta você vai mostrar o problema encontrado, porém você também vai dar uma solução para que aquele problema seja resolvido com mais facilidade. E o que você pode fazer para diminuir a poluição? Aqui nesse espaço dá para você também responder. Que atitudes você vai utilizar para diminuir a poluição? Destruição do patrimônio histórico. Você estudou no capítulo 1 a importância dos patrimônios históricos para uma cidade.
No entanto, eles também são alvo de destruição ou de descaso por parte de pessoas ou de governos. E isso se torna mais um problema urbano. É muito importante que todos tenham consciência de que precisamos preservar o patrimônio histórico de uma cidade, pois essas construções ou obras contam um pouco do passado do lugar onde estão situadas. Aqui é um prédio histórico abandonado em Manaus. Certo? Já picharam ele todo. As janelas estão quebradas, ele está abandonado. Então, é muito importante que todos tenham consciência, não é, de que precisamos preservar esses patrimônios da cidade, porque são através deles que vamos perceber a história do local, como tudo surgiu. Aí, de repente, se todo mundo quebra tudo e chega um turista querendo conhecer a cidade, o que é que nós temos para mostrar sobre essa cidade se os patrimônios estiverem todos quebrados? Não é? As construções. Então, vamos lá na mão na massa, a questão número 1. Leia afirmativas a seguir e marque verdadeiro ou falso. A poluição do ar é um problema que tem ligação apenas com as indústrias. Será verdadeiro ou falso? Dependendo das atividades e da localização da cidade, a poluição pode afetar rios, lagos, oceanos e mares. Você concorda com isso? Então, você escolhe uma afirmativa e marca. A poluição da água não chega a afetar a vida marinha. Isso é verdadeiro ou falso? Zelar pelo patrimônio cultural e natural da nossa cidade é papel de todos. Então, você vai escolher e vai marcar. Explique por que os lixões não são formas ambientalmente corretas de disposição final de resíduos sólidos. Essa questão aqui você vai ter que voltar, não é? Na questão do lixão. Por que que o lixão não é legal? E aqui está explicando bem direitinho, ó. Nesse caso, o lixo é depositado sem nenhum tipo de proteção, o que acaba por atrair insetos e animais como o urubu. Sem proteção adequada, o chorume que é gerado pelo lixo penetra no solo e acaba indo para os lençóis freáticos, enquanto os gases produzidos são liberados para a atmosfera. Então, por isso que ele não é legal, porque o líquido que sai dos alimentos e dos objetos vai direto para os lençóis freáticos. Então, aqui nós temos apenas essas questões para você fazer. A da carta endereçada à prefeitura. E o que você pode fazer para diminuir a poluição. A questão de marcar a afirmativa correta. 2. Explicar por que os lixões não são formas ambientais corretas, não é? Da disposição do lixo. Então, aqui nós encerramos a questão 2 dessa atividade de hoje. Porém, agora você pode ir para fichas 105. Fichas 105, marque verdadeiro ou falso. Você vai marcar quem é verdadeiro, quem é falso. Lá no número 2, você vai justificar as questões que são falsas da atividade anterior. Você vai dizer por que que elas são falsas, você vai explicar, ok? Nós temos pelo menos 3 alternativas falsas, certo? Na página 106, cite o nome de 3 órgãos ambientais e suas funções. Vocês viram que lá em cima aparecem os quadrinhos, onde vai mostrar os órgãos ambientais, não é? Você vai citar o nome de 3 desses órgãos e a função de cada um. 4. Pense no que a população e os governos devem fazer para que os patrimônios que existem nas cidades não sejam destruídos e faça um breve texto nas linhas a seguir. Certo? O que é preciso fazer para que esse patrimônio não venha a ser degradado, não venha a ser destruído, quebrado pela população?
E aí você vai encontrar uma solução, ok? E explicar sobre essa questão. Número 1 da página 107. Observe a ilustração e cite os tipos de poluição representados na cena. Que tipo de poluição é essa? Rios, mares, oceanos, que mais? Lagos? Então, que tipo de poluição é essa? 108. Este tipo de poluição pode causar irritação na garganta, no nariz e nos olhos, dificuldade de respiração, agravar a asma e diminuir a capacidade pulmonar. De qual poluição estamos falando? Do solo, B, dos rios, C, do ar, D, poluição do oceano. 3. Desenhe no quadro a seguir qual é o melhor destino para o lixo. Qual é o melhor destino encontrado para o lixo? Qual é a melhor alternativa entre o lixo, o lixão? Vamos ver essa questão. O lixão, o aterro controlado ou o aterro sanitário? Vocês podem agora explicar porque já estudaram sobre isso. E aí você vai explicar através de um desenho qual é a melhor alternativa. Então, aqui encerramos a nossa aula de geografia. Lembrando que às 16 horas teremos a nossa interação com a turma, tá certo? E os demais alunos da escola. Tem várias novidades para vocês hoje, não percam, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.